Olá, tudo bem com vocês? Eu desejo que sim, né? Porque afinal de contas, nós que somos do PT, da esquerda, ou nós que raciocinamos e não desejamos o pior para o nosso país, porque nós não somos egoístas e desejamos tudo que há de melhor para o nosso país, para o nosso povo, não é mesmo? Nós somos pessoas sensatas, né, de bom senso, porque nós estudamos. Acima de tudo, nós estudamos, né? E quando nós estudamos, nós temos a clareza de saber o que é melhor para nós. Eu estava observando a fala do Otto de Paula, né? E ele falando porque o comentarista perguntava para ele, né? O que fore, perguntava para ele por que, né, esse ódio que as pessoas têm pelo Lula, né? Esse ódio, né? Agora você vê esse caso do Bolsomaster, Banco Master e os Bolsonaros todos envolvidos nesse crime hediondo aí. Todo mundo sabe que os caras são ladrão, os caras não valem nada, que são mentirosos, inescrupulosos e tudo mais, né? As pessoas sabem dessas coisas todas e ninguém desiste de votar nesse povo. E a gente fica questionando por quê, né? Todos eles são unânimes em dizer o seguinte, que o que acontece com as pessoas que têm dinheiro, que são as pessoas que votam nas pessoas da direita, nos eleitores da direita, aliás, nos candidatos da direita, né? Que são os eleitores que votam nos candidatos da direita, né? Essas escolhas são feitas por quê? Porque as pessoas que são da direita, elas têm preconceito quanto a pobres. É lógico que não são todas, né, gente? Quando a gente fala assim, direita e esquerda, não é todo mundo que é de esquerda e não é todo mundo que é de direita, e não é todo mundo que é centro, e não é todo mundo que é desse ou daquele partido. Então, quando a gente fala assim, a gente está falando no sentido universal, que é uma minoria, algumas pessoas deixam daquele foco de pensamento, de ideologia política, né? Então, neste caso, nós estamos falando daqueles que são aficionados no bolsonarismo, né? Que a gente não consegue compreender como que essas pessoas não conseguem ver o que está acontecendo. Elas continuam e insistem que é perseguição política. Como que pode ser perseguição política se tem os fatos todos comprovados? Olha, este livro aqui, por exemplo, ó, que eu estou lendo agora, né? E ele conta a história das provas, de tudo que foi provado em relação à prisão do Bolsonaro. Não tem perseguição política, são fatos provados, comprovados. Por isso que estão todos presos, porque foi provado. E aí eu não consigo nem entender por que Lula não rebate essas coisas, porque se eu no lugar do Lula hoje falei, tá vendo, vocês me acusaram de ladrão, vocês não provaram nada contra mim. Só que agora veja quantas provas vocês têm contra vocês, né? Quantas provas. É bem certo que o caso do Master ainda está sendo investigado. Está sendo investigado, mas e as gravações? Está havendo uma dificuldade das gravações? E está havendo uma dificuldade em determinar a prisão? Porque, infelizmente, o cara que está investigando, o ministro que está investigando é bolsonarista. Por que não sai nada contra por que o Ciro não está preso? Por que o Flávio não está preso? Por que os outros que estão, o Ibanez não está preso? Por quê? Por que eles não estão presos? Porque o Ibanez foi o que mais roubou. Ele usou o BRB para retirar dinheiro dos pensionistas, dos funcionários públicos. Por que essas pessoas não estão presas? Porque o ministro que está investigando é bolsonarista. Então, a gente não consegue entender como que essas pessoas não enxergam isso, não veem isso, sabe? É uma orquestração de crime. E eles estavam tão certos que o Vorcaro não ia abrir a boca, e não abriu, tanto que ele foi para Papudinha, né? Já está preso, em prisão comum. Por quê? Porque ele não colaborou, não colabora. Porque tudo que ele
que ele fala já está lá nas gravações, então não precisa da colaboração dele. Ele precisa falar das coisas que não foram abertas, dos celulares que não foram abertos ainda. Foi aberto só um celular até agora. Dizem que são iPhones e que é muito mais difícil a investigação de recuperar aquilo que foi deletado, né? Então, a gente fica nessa indignação, né? Aguardando todo dia uma notícia que venha dizer, olha, tá resolvida a situação, fechou, a gente já sabe, já tem a comprovação de tudo, esse povo vai ser preso, vai pagar aquilo que os crimes que cometeram, mas a gente não ouve, né? Pelo contrário, né? A gente ouve cada hora que a gente ouve uma desculpa, alguma coisa para enrolar e passar o tempo, né? Para cair no esquecimento. É muito triste o nosso país. Não é para ser assim, não pode ser assim. Então é revoltante. Para a gente que é eleitor, que não é da política, que sabe, que a gente torce apenas para ter uma vida mais digna, um salário melhor, políticos mais honestos, porque quem paga essa conta toda somos nós. As pessoas que não têm consciência, tudo bem, a vida passa a seu bel prazer, do jeito que vir tá bom, mas pra gente que tem consciência é muito doloroso a gente ficar vendo, assistindo essas coisas e não ver punição para ninguém. É muito ruim, muito desgastante pra gente. Mas resumindo, por que que eu comecei a falar isso aqui, é por causa do preconceito, né? Por causa do preconceito, né? Eu tenho falado aqui também da parte religiosa, e é por isso que eu não acredito nesse pessoal, porque o religioso não pode mentir, o religioso ele sempre vai defender a justiça, e o religioso tem a obrigação de conhecer os evangelhos e ele não conhece, eles não conhecem. E porque se conhecessem não praticavam tantos crimes. E então o que eu quero dizer é o seguinte, o preconceito. Por que que odeiam o Lula? Porque o Lula pobre, é retirante, veio do Nordeste, com a mãe analfabeta. Ele fez o segundo grau, profissionalizante, né? E as pessoas têm preconceito por causa disso. Porque ele é sindicalista. E ele só é presidente porque ele é honesto, porque ele é justo e porque ele sabe o que custa ser retirante. Ele sabe o que custa morar em ambientes sem esgoto, sem iluminação decente, sem água encanada, sem todas essas coisas que ele vê no norte, no nordeste, pessoas morando em lugares insalubres, respira mal, não tem água saudável, não tem alimentação. Então ele pensa nessas pessoas. E é interessante como ele consegue pensar nos diversos ângulos, né? Ele pensa nessas pessoas, nas políticas públicas que vai favorecer essas pessoas, apesar do Congresso não aprovar nunca nada, né? Eles reclamam de ter que aprovar uma medida que vai ajudar os carentes, mas roubam fortunas e fortunas em emendas que vão para prefeitos, vão para municípios deles mesmos e que não gera nada para aquele município. O município continua sem nenhuma estrutura, sem escola, sem saúde, sem, sem saneamento básico. Eu sei, eu já morei no Nordeste. Eu sei o tamanho da pobreza lá. E não é só lá. Aqui no Mato Grosso do Sul é da mesma forma. O Norte é da mesma forma. O Rio Grande do Sul também é a quantidade de favelas que tem. Nosso país, infelizmente, é aquilo que o ministro Barroso disse antes de ele deixar o STF. A corrupção no nosso país ela é sistematizada. Então, se o Lula não tiver coragem de fazer isso, que ele está encerrando a carreira dele, ele muito provavelmente, terminando 2030, ele tem que deixar a política, porque ele já não tem mais nem voz para falar.
e a gente sabe que chega uma hora a gente tem que parar. Então ele sabe que vai chegar uma hora ele vai ter que parar. Mas eu acho que antes de ele parar, ele devia dar a vida para acabar com essa roubalheira, sabe? Acabar com esses crimes hediondos que são cometidos no nosso país por essas pessoas que estão lá no Congresso para tirar dinheiro do povo através dessas emendas. Eu aplaudo o Flávio Dino por ele estar tendo essa coragem. Eu gostaria que todo brasileiro, que se sente brasileiro mesmo, apoiasse o Flávio Dino e o Lula nesse momento, que está deixando livre a Polícia Federal para investigar. Apesar de, no caso do Bolsonaro, até a Polícia Federal está envolvida, até a gente do PT está envolvida, mas não tem importância, é a minoria, porque a maioria é honesta, a maioria quer fazer as coisas bem feitas. Então vamos torcer para que isso aconteça. Quem é brasileiro, que ama o Brasil e quer continuar livre, não ser hegemonia, aliás, não ser vassalo de Trump, tem que brigar por isso. Por favor.